Olá, cá estamos nós para mais uma conversa, uma live com mais conteúdo para deixar a sua vida mais leve, mais gostosa. E hoje nós vamos falar sobre a libido, a vida íntima de um casal depois de ter filho ou filhos, né? E é um tema interessante porque não tem literatura ou não tem regras, não tem nada que garanta que isso vai ficar acertado, né? Então, por isso que eu trouxe uma convidada mulher para ter um outro ponto de vista e podermos trocar ideias sobre isso de uma maneira mais completa, uma visão masculina e uma visão feminina de uma psicóloga, consteladora, para poder equilibrar o ponto de vista, né? Já que a maioria do meu público é mulher também, é feminina, então é muito bom ter uma mulher do outro lado para poder falar o ponto de vista feminino. São todos muito bem-vindos e a maioria dos casais casados que tiveram filhos passaram por esta situação, né? De lidar com isso. E é uma situação, a certo ponto, complexa, porque com o primeiro filho é uma coisa, com o segundo é outra, com o terceiro é outra, enfim, né? E eu fico imaginando como é que meu avô, minha avó, com 8, 9 de um lado, do outro tendo 14, enfim. Como é que os casais antigamente faziam justamente essa questão de, no meio de tantos filhos, né, poderem lidar com isso tudo, né? E eu, como obstetra, eu posso falar então, por isso não era prazeroso. Antigamente, acho que assim, os nossos avós levaram muito a história do fazer por obrigação, né? Fazer porque tem que ser feito. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que a responsabilidade faz parte. Mas a gente quer muito mais, a gente espera muito mais, e hoje em dia a conformação dos casais já é outra, né? A conformação dos casais em termos de filhos hoje é 1, 2 no máximo. Então, como fazer com essa estrutura de casais com poucos filhos, ou às vezes casais que demoram para ter filhos. Tem casais que vivem um casamento, às vezes 5, 10 anos sem ter filhos, justamente com medo ou com receio das mudanças que acontecem depois da maternidade, depois da paternidade. No lado da mulher, ela começa na gravidez com uma mudança corporal. Essa mudança corporal, ela muda uma autoimagem. Muitas mulheres, durante a gravidez, perdem a libido ou diminuem a libido por não se sentirem bonitas, por não se sentirem agradáveis, aceitáveis, comparado com antes. Porque aparece a barriga, tem retenção de líquidos, e tudo isso faz com que a mulher ela perca um pouquinho o interesse. Além do mais, ela também se liga muito na questão da maternidade. Então, aquela energia do casal, aquele amor que existia no casal, o respeito, os jogos, os pactos, as brincadeiras, os códigos, né? E todo o consentimento de uma vida sem filhos, a liberdade. Domingo de manhã quer dormir até tarde, tudo bem, né? Com filho não dá, né? Com filho é diferente. Então, a própria gravidez são 9 meses, não por acaso, né? Porque é um tempo necessário para a mulher se adaptar a uma nova realidade biológica, no sentido de que tem uma criança sendo gerada, e essa criança vai depender mais da mãe do que do pai. Isso é biológico, e isso acontece no reino animal. Não tem como
ela vai depender mais da mãe. Além do mais, a mãe ela tem mais condições de jeito, tato, de cuidar da criança do que o pai. Isso é nítido, né? Eu tive casais que tiveram parto comigo que o pai conta que na primeira gravidez demorou 2 meses para pegar a criança no colo. Ele tinha medo. Ele não sabia o que fazer com aquela criança. Tinha medo de quebrar, sei lá, derrubar. Então ele não tinha trocado. E no segundo parto, que foi um parto natural, um parto na água, assim, acabou de nascer, eu falei, vem comigo. Eu peguei a criança, levei, ele veio e ajudou a trocar a criança. De repente ele pegou a criança no colo e levou para a mãe. A mãe falou, nossa, você já pegou essa? Por quê? Porque ele sentiu a participação, ele entrou, né, na participação do parto. Então o homem ele tem mais dificuldade de entrar nesse cuidado com a criança, com o filho. E isso pesa para a mulher, porque além vamos dizer assim, do conteúdo, do desgaste, vamos chamar, biológico da gravidez, a energia toda que essa mulher tinha para gerar essa criança, o desgaste no parto, tá certo? E todo o desgaste depois do parto, que essa mulher vai amamentar, normalmente, vamos falar assim para a maioria, tá? Existem as exceções, lógico, mas a maioria quer amamentar, a maioria consegue amamentar, e o processo de adaptação à nova vida depois do parto, ele é exaustivo. Os primeiros 10 dias, a mulher dorme pouquíssimo tempo, dorme cortado, acorda, dorme intercalado, dorme 1 hora, meia hora. E aí, aquela primeira semana, a semana do leite descer, o primeiro filho, a mulher tem uma série de conflitos, de questionamentos. Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Será que meu leite vai descer? Como vai ser a minha recuperação do parto? Às vezes, nem sempre existe, corre para um parto normal. Então, tem uma cesariana, aí tem um corte, tem a recuperação da cirurgia. E isso demanda também energia, né? Então, tudo isso faz com que esses primeiros 10 dias sejam complicados para a mulher encarar e trabalhar esse momento. Então, os primeiros dias depois do parto exigem muita energia emocional da mulher e exigem muito energia biológica, de ficar acordado, de produzir, de se amamentar, de tomar água, de recuperar, e às vezes tem febre da descida do leite, ou leite em pedra, e a criança não tem ritmo de mamar e acorda de noite. Então, assim, chega uma hora que a mãe vai ficando 24 horas ligada com a criança. E isso demanda muita energia. Então, o começo do pós-parto, o começo do nascimento, né, quando a criança nasce, esses primeiros momentos, eles mostram como que vão ser depois, quais são os desafios que aparecem. Quando a mulher ela dá à luz, surge outro papel para ela, um papel diferente, o papel de mãe. Então, aquela menininha que brincava com boneca no colo, cresceu, virou mulher, menstruou, iniciou a vida sexual, casou e agora engravidou. Ou não casou e engravidou, sei lá, né? E aí o nenê nasce. E aí existia antes um homem e uma mulher, e agora existe um pai e uma mãe. Vamos falar de uma conformação de uma família ideal, tá? Você tem o pai e a mãe, o homem e a mulher. Quando essa mulher vira mãe, ela entra numa coisa nova quando é primeiro filho. O homem vira pai. Eles começam a fazer uma função. E essa função eles vão desempenhar durante o resto da vida. É novo e existe muita cobrança das pessoas. Então, a energia amorosa que o casal trocava agora vai ficar desviada para uma criança. E isso muda muito, porque a energia do casal, que antes era de amor, de cumplicidade, de sair, de fazer almoço, de supermercado, de jantar, agora passa a fazer função. Um vai cuidar disso, um vai trocar roupa, outro vai trocar fralda, um vai dar banho, e isso só tende a aumentar. Conforme a criança vai crescendo, as demandas vão mudando, né? Então,
E aí agora eu quero trazer para vocês o conceito de libido de Jung para o Freud, libido é uma questão sexual. Para o Jung, libido é uma pulsão de vida, é um tesão de vida, né? É a pessoa que está conectada com a vida, é a pessoa que gosta de sair, viajar, que gosta de ver a vida e tudo mais. Então, a libido não é só sexual. A libido ele é um conceito de vida, de troca, de identidade, de cumplicidade. E quando a libido se fica muito centrada no sexual, essa energia que antes estava na sexualidade, ela é dirigida agora para a criança, para o filho. Então é natural que uma mulher dê mais energia, sua energia amorosa, energia de libido, para o filho, para a filha, e menos para o marido, né? E esse marido que virou pai também vai dar menos cuidados e menos atenções para essa mulher, porque agora ele faz também a função de pai. A libido do casal, que antes estava voltando um para o outro, agora vão voltar para a criança. Então essa energia é natural que aconteça uma queda, uma diminuição do próprio desejo sexual do casal, né? Bom, a parte disso, existem outras questões. Por exemplo, existe a questão do prazer que essa mulher tem em ser mãe. Quando essa mulher tem prazer em ser mãe, ela vai ter menos necessidade de prazer com o seu marido. Até porque quando ela começa a amamentar, ela tem um prazer, tem uma satisfação. Porque amamentar, ele é um ato de prazer, ele é um ato, vamos dizer assim, prazeroso para muitas mulheres. É lógico que o começo é doloroso, né? Eu sei que o começo é doloroso. A própria descida do leite, a fase de adaptação, os 10 primeiros dias, mas depois que a amamentação, vamos dizer, entra num ritmo, a mulher começa a ter satisfação, realização de dar de mamar, né? Eu tenho pacientes, muitas pacientes, que descreviam isso, de sentir prazer em dar de mamar, de se sentir, vamos dizer assim, com prazer de dar de mamar. Tinha umas que referiam até mesmo um tesão, né, ao dar de mamar, uma excitação sexual. Então, a própria amamentação, ela já preenche uma necessidade, dessa mulher de ter uma satisfação, um prazer. Eu disse que na gravidez a mulher enfrenta alguns desafios, que é a mudança corporal, a mudança da autoimagem, a mudança, vamos dizer assim, de ser desejável, né? Ela aparece barriga, ela sente que engorda, e isso a torna menos, vamos dizer assim, desejável para ela mesma, atrativa, mas ela se sente, às vezes ela está com, não é que o marido vai sentir, não, né? Então ela não se sente bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que alguns casais vivem muitos anos juntos, sem ter filhos, e depois têm filhos e querem manter a mesma realidade anterior depois de ter filhos, o que é completamente anômalo. Então você passa a ter uma criança ali que vai demandar, você quer ficar na cama, acordar até mais tarde, não dá, a criança acorda cedo, ela quer brincar, ela que tem que mamar, trocou fralda. Então toda a demanda de uma criança, ela muda a rotina de um casal. Terceiro ponto que eu falei, eu dei o conceito de libido. Libido para Freud, ele está ligado essencialmente à questão sexual. Libido para Jung é uma questão de um prazer de vida, uma conexão com vida, muito mais amplo, a pessoa com ela mesma, a pessoa curtindo a vida. Então, quando as pessoas fixam e olham libido basicamente como algo essencialmente sexual, fica complicado. Por quê? Porque a libido da mulher, que antes estava direcionada para o marido, ela vai ser direcionada agora para a criança. E aquele homem que tinha uma libido para essa mulher, agora ele entra no papel de pai e vai também direcionar o seu libido, seu cuidado, sua energia para essa criança, com os desafios da paternidade. Vai dar amparo para essa mulher, vai ajudar a cuidar, vai ter responsabilidades da casa,
enfim, todo o suporte necessário para essa mulher, ele vai dar. E isso faz com que, logicamente, a libido sexual diminua. Porque toda essa energia do cuidado, da amamentação, da recuperação do parto, vem da mesma fonte. E eu fico 1000 vezes com o conceito de Jung do que com o conceito do Freud, né? Então, a libido, então essa energia, esse caldeirão, essa fonte da onde vem toda essa energia que é gostosa no casal, a energia que o casal, a sexualidade do casal, né, que vive, até mesmo que leva o casal a engravidar, chega nessa situação bastante complicada. Por quê? Porque daí existe uma criança que demanda uma atenção, cuidado, fralda, banho, acordar de noite e uma série de outras demandas que são próprias de um casal que tem filho, né? Então, isso foi o resumo do que eu tinha falado lá e agora estamos juntos. Bom, vou ter que cumprimentar agora as pessoas, né? Porque eu entrei meio de supetão aí, né? Bom dia para o... Eu não consigo te chamar de senhor, porque eu te acho muito novo, então eu vou te chamar de você. Obrigado, tá? Por favor. Mas é com respeito também. Então, Obrigado. Bom dia para você aí que não está no Brasil. Para nós aqui já escureceu, pelo menos em Goiânia. Então, bom dia e boa noite. Eu sou a Aline Siqueira, eu sou psicóloga, eu sou consteladora e eu atendo já tem... não é bom falar muito esse negócio de anos, não. Porque, É melhor, eu ia falar que... né? Deixa assim. Muito tempo. Então, é interessante que eu sempre atraio muito o público feminino também, né? Muito interessante essa questão aí. E foi o seguinte, engraçado que hoje, exatamente hoje, eu estava conversando com uma mulher e ela começou a me contar uma história. Assim, ela não chegou a ter filhos, mas foi uma coisa que até impediu de ter filhos. E eu achei interessante porque eu não tinha pensado nisso. Que ela casou com um cara, que o cara era gay. E o cara casou para poder esconder isso, sabe? Uhum. E eu acho que ele até tentou, né? Como ela me relatou, que ficou 5 anos com essa pessoa. Só que o cara não procurava ela e ela achava estranho. Aí ela começou a querer ter filhos, porque ela ficou 5 anos nesse relacionamento, né? Foi um casamento. E foi um casamento muito bonito. E ela disse que não conseguia entender por quê. E aí ela falou, não, então eu vou ter um filho, porque às vezes isso vai melhorar a situação, a relação e tal. Mas isso foi uma coisa que impediu. E mesmo que se ela tivesse conseguido ter, né, o filho, não iria resolver. Eu acho que pioraria, então. Ia piorar, entende? né? Ia piorar e muito. Né? Você não tem filho para resolver problema. Sim, exatamente. E muitos fazem isso, né, doutora Dailton? Muitos que a relação não tá boa, aí e aí deposita no filho. Para ficar junto, para não separar. E o filho tem o peso, a carga de manter dois adultos unidos, uma criança fazendo um papel de adulto. Isso é um peso de uma criança muito grande. E se não bastasse, ainda tem muitos pais que viram e falam assim para os filhos, isso é coisa mais comum que tem, né? Fala assim, olha, eu tô aqui por conta de vocês. Porque aí vê o pai e a mãe brigando tanto, e aí eles falam assim, eu tô aqui por conta de vocês, porque senão, se não fosse isso, porque vocês são tudo para mim, enfim. E aí passa uma mensagem onde esses filhos começam a ver os pais infelizes e pensam assim, então, eu sou culpado. Nós somos culpados, né? Nossos pais não estão bem, estão brigando e estão aqui por nossa causa, né? Que também é muito ruim para os filhos. Sim, e a questão é que a nossa mente, ela está sempre comparando com o quê? Com o que eu conheço. Então, eu olho para algo novo, então, e aí o que eu faço? Eu estou na Nova Zelândia. Eu olho para a Nova Zelândia, eu vejo que aqui as casas não têm portão. Tem umas que não tem nem muro na frente, é tudo aberto. Como se fosse condomínio no Brasil, aqui é tudo lugar. Uhum. Então o que eu faço? Eu olho para isso e comparo. No Brasil
tem muros altos, muro de 1 metro, de 2 metros, 2,20 m, com cerca elétrica em cima, com câmera de proteção, metralhadora, né? E aqui, então, eu olho uma nova realidade e comparo com a realidade que eu tenho. O que o casal faz? Eu agora tenho filho, e antes de eu ter filho era muito bom. A gente acordava, a gente transava, a gente podia fazer o que queria, né? E agora não pode mais, então começa a comparar. E isso tira muita energia. E daí fica pesado, porque a criança passa a ser a causa de uma vida sexual não satisfatória. É. Mas assim, tem muitas outras coisas que interferem, influenciam, por exemplo, num relacionamento, eu falo de relação sexual mesmo, que piora quando se tem filhos, certo? Não quer dizer bem que sejam os filhos a causa, mas eles agravam, vamos colocar assim. Por exemplo, quando a mulher sofre abuso, né? Ou na infância, ou na adolescência, ela traz isso para a relação, né? E quando ela tem o filho, é como se ela tivesse assim uma desculpa, sabe? Assim, algo que ela pudesse se esconder ainda mais, sabe? E aí agora é por conta do filho, mas aí você vai estudar ou vai conhecer bem essa pessoa ou vai atender ela e de repente você descobre que não é bem aquele marido, que não é bem aquele relacionamento, não é essa criança. Entende? Que tem algo muito mais forte, com muito mais força atrás disso, que só chegou, o filho só chegou para, como gatilho que a gente fala, sabe? Então tem coisas que influenciam, que eu quero dizer, que às vezes não é só o filho, mas que de repente o filho vem como gatilho, sabe? E normalmente eu costumo trabalhar como médico e como constelador em cima de uma abordagem que é a seguinte: para mim, criança nunca fica doente, por ela. Uma criança até 10 anos não fica doente. Qualquer sintoma que tenha de uma criança, algo está indevido. E esse algo indevido está ou na criação, ou na abordagem, ou na família, ou na herança. Ela está apenas trazendo à tona um distúrbio que é o do pai, o da mãe, uma dificuldade, né? Então, por exemplo, eu fiz uma constelação aqui na Nova Zelândia antes de ontem. E aí a menina falou assim: eu queria constelar a minha autoimagem. Falei, tá bom. Eu não gosto. Eu não gosto do meu cabelo, eu não me aceito, eu não gosto de mim. Ok. Então ela pediu para ela mesma representar ela. Eu falei, você quer representar? Quero. Ela foi e pôs a mãe e o pai, né? Pus ela diante da mãe e do pai, surgiu, e aí ela ficou de... Não, pus ela diante da autoimagem. E depois entrou a mãe e o pai. E aí a autoimagem, atrás dela, assim, ela começou a fazer uma posição de rádio, começou a gritar, até caiu no chão. Ela gritou mais de 5 minutos. Eu sentei do lado dela, calmamente falei assim, sua mãe tentou te abortar? Ela falou 3 vezes. E aí, então, uma criança em que a mãe tenta abortar ou não aceita, como é que fica a vida desse casal, né? E aí ela passa a ser culpada de que o casal não vive mais a sexualidade que vivia antes de engravidar, porque tem a criança. Então a criança passa a ser a causa do casal não viver uma sexualidade gostosa. Sim. Nossa, são muitas variáveis, né? Tem muita coisa que interfere. Quando a gente passa a ler, a procurar quais são os motivos, né? E eu acho importante a gente frisar também uma coisa, que homens e mulheres, eles são educados sexualmente de uma forma bem diferente e bem contrária, né? O que também dificulta esse encontro, que os homens são estimulados e as mulheres são reprimidas. É fato que isso tem mudado muito, né, com a conquista das mulheres no mercado de trabalho, na sociedade, enfim. Mas, assim... Mudou mais ou menos, hein? Mudou. Porque aqui Exato, não muda. Aqui não Você sabe por muda. que não muda? Porque a gente é fiel às mulheres, né, anteriores. Então, assim, a gente recebe uma herança da bisavó, da avó. Isso não está longe, entende? Isso não está longe. Porque eu me lembro de quando eu era criança, de ouvir muito assim, fecha a perna. Você não pode mostrar a calcinha. Você é uma menina. Então, assim, olha, tem uma coisa que fala assim, mulher faz assim. Se você quer casar, você tem que ser assim.
porque senão você não vai se casar, porque existe mulher para casar e existe as mulheres para os homens se divertirem, né? Porque estimulou demais os homens e reprimiu as mulheres, então como é que esses homens iam fazer para poder viver sua sexualidade? Porque eles estavam sendo estimulados demais, reprimindo as mulheres, e aí teve aquela divisão, né? A puta e a santa, que a santa é para casar e a puta é para se divertir. E aí, de repente, como que acontece? Ó, como é que um homem que, de repente, inicia sua vida sexual num cabaré, num bordel, num prostíbulo, o nome que quiser dar, como é que ele percebe que é o sexo? Né? Porque É se ele vai... completamente dissociado Diferente. de amor. Sim. Você vai lá transar, deposita o sêmen e acabou, Sim. divertiu e aí continua a vida. Então, sexo é uma coisa, amor é Exato. outra. Amor é outra. Não dá para ter na mesma pessoa. Exato. E de repente, assim, lá em casa não é tão bom assim. Por mais que eu goste da pessoa, tá vendo? Então, Sim. lá fora Sim, é porque melhor. a informação e esse estímulo que você está falando é muito bom você lembrar disso, que os homens são hiperestimulados a uma performance, né? Então, assim, os meninos chegam lá, faturei tal menino, então, né, é um trunfo, uma caça. E as meninas se fazia difícil, né? De falar não. Então, tudo isso, esse jogo de muita estimulação aqui. E quando casa, acontece, cai na realidade, chega no equilíbrio e depois vem o filho. Sim. Só que isso também interfere porque, às vezes, as mulheres ficam sem saber como é que elas se comportam dentro do casamento, que eu falo, sabe? Às vezes elas ficam até com vontade de fazer alguma coisa, tipo assim, eu quero vestir uma lingerie diferente, eu quero fazer algo diferente, porque já sabe que... Porque por mais que a mulher é reprimida, ela também sabe que os homens gostam disso, daquilo e tal, e aí de repente ela quer fazer algo, mas ela fica pensando assim, o que ele vai achar? E eu também já atendi muitas mulheres onde, quando elas, como é que eu falo? Quando elas se colocavam dessa forma, por exemplo, vou fazer alguma coisa diferente hoje, de repente o marido virava para ela e falava assim, onde você aprendeu isso? Como é que você, sabe? E aí ela falava assim, não, onde você aprendeu isso? E mais assim, aprendeu, mas num julgamento, entende? Não achando aquilo bom. É quase com quem você aprendeu isso. Exato. Só falta falar O que você andou fazendo? Aonde você foi? Onde você foi ontem à noite? Exato. Então é muito complicado, sabe? Porque Mas olha, pera um pouquinho, vamos lá. Por isso que eu achei legal a gente começar esse assunto, homem e mulher. O contrário também, né? E quando o homem faz alguma coisa diferente, o que a mulher pensa? Onde esse camarada andou, né? Onde não, ele isso aprendeu isso? É a mesma coisa. Mas assim, mesma coisa. Exato. Mas assim, por um lado, é aquilo que eu quero te dizer, assim, que para os homens parece que tudo é mais permitido, entende? Sim. Do que para a mulher. Sim, então, assim, então se ele sabe disso, às vezes ele aprendeu isso lá no passado, às vezes quando ele era solteiro, às vezes, sei lá, a gente nem quer saber. Mas assim, e aí você acaba deixando, porque você fica pensando, né? Então, eu acho que tem aquela questão também de mulher ter que aceitar tudo, né? De mulher ter que aceitar, e mulher, ainda tem mais uma coisa, que na educação, né, de antes, que também não está longe, que a mulher ela é educada para servir o homem. Então, muitas vezes, as mulheres, eu estava até vendo uma pesquisa, onde fala assim que tantas mulheres não têm orgasmo, então aí eu te pergunto, vai fazer sexo para quê? Se você já faz por obrigação, se você faz para agradar o parceiro e de repente você nem está bem com esse parceiro, às vezes o parceiro fez alguma coisa com você está com raiva, e como a relação sexual para a mulher envolve muito sentimento, né? Muito amor e tal, que tem a ver com isso, para elas. Para eles, não, que é que você falou da divisão, né? Do amor e do sexo separado. Mas para as mulheres, não, né? Pois é, e para as mulheres, não. Então, elas precisam estar bem, principalmente com o parceiro. E, de repente, se eu já não sinto nada, eu já estou com raiva dessa pessoa, eu não vou servir coisa nenhuma, sabe? Eu não vou fazer nada. Né? Então tem muito essa questão que às vezes é um jogo, entende? É um jogo também de quem pode mais, né? De poder. E outra coisa, né? Por exemplo, durante o dia, ela chega e fala,
Marido, a criança fez xixi, troca a fralda. Ah, não vou trocar a fralda coisa nenhuma. Quer dizer, não quer ajudar, não quer... E de noite, Sim. aí também eu não vou fazer nada, coisa nenhuma. Então, a vida sexual passa a ser uma moeda Exato, de troca. troca, uma moeda, um termômetro, né? Uma moeda de troca. Sim. Gerenciada pela mulher, fundamentalmente. Porque sem a permissão dela, não acontece. Né? Agora, falando em... Isso é um aspecto. O aspecto biológico que eu estava dizendo é a mulher que se satisfaz com o filho. Quando começa exatamente. com a gravidez. Agora, a mulher chama-se meu filho, né? Exato. Meu filho. Então, minha filha. Minha O que é meu? Meu é coisa, propriedade, né? Meu relógio. Então passa a ser propriedade. E daí o que acontece? Ela vai dar de mamar. E tem mulheres que têm muito prazer dando de mamar. Eu tenho pacientes que tinham orgasmo dando de mamar. Tinha pacientes que com uma mão segurava o bebê e com a outra se masturbava. De tanto prazer que tem no bico do seio. E eu pergunto, precisa de homem numa situação dessa? Precisa de marido? E aí? A maternidade, ela preenche muito a mãe, né? Ela preenche muito, desde a gestação. Primeiro porque não tem só a parte boa, né? Tem a outra parte também. Só que, assim, depois que nasce também, eu comparo assim, sabe quando você encontra uma pessoa e você se apaixona por ela? Então, eu falo aquele movimento, aquele momento de prazer mesmo, de estar apaixonado. Então, a criança, ela traz isso, né? Eu falo no relacionamento da mãe com essa criança. Então, ela fica em êxtase, né? Ela fica ali, para ela não falta mais nada, sabe? Assim, não falta mais nada. E, às vezes, a relação começa a ficar ruim, e aí ela pensa assim, por favor, você ir embora. Porque é como se ele estivesse sobrando, e realmente, né? Em muitos casos, está sobrando. Mas também tem o outro lado, que os homens não escolhem certas mulheres por acaso, né? Algumas dão conta de levar isso daí, mas uma grande maioria também não está dando conta, parece. Porque o que eu tenho visto de casais que acabam de ter filhos e se separam, tá assim, incontável, sabe? Assim, tá muito grande. Parece que cada vez surge mais, não sei aí para você. Mas isso tem sim, eu vejo isso, mas isso não é, o filho não é a causa. O filho, ele é o seguinte. Ele é o gatilho. Ele vem mais ou menos. Mais ou menos. Como é que eu vejo isso na... Eu falo na linguagem das pessoas, entende? Não, eu vejo isso na constelação. Na constelação. O que acontece na constelação? As mulheres... grudam nos filhos. As mulheres foram criadas para ser mãe das mães. A maioria virou mãe das mães. Então, ela, quando devia receber o amor, cuidado, segurança, carinho, atenção, transmissão de herança da mãe, tiveram que preencher um buraco da mãe. Quando elas vão crescer, um pensamento inconsciente, o dia que eu tiver um filho, esse filho vai fazer para mim aquilo que eu fiz com a minha mãe. Por isso que gruda nos filhos. Então aí já é a inversão, quer dizer, uma criança tem um mês, tem 5 anos, 10, mas pode ter 20, vai um dia ter 22, 40, 60 e vai cuidar de mim. Então, isso faz com que... E agora, como é que ela vai ter filhos? Ela precisa de um sêmen, sabe? Precisa de um sêmen, precisa ou de um doador ou de um homem. Então, aí ela vai buscar um homem que queira isso, que queira simplesmente doar, então, de um filho, e que também não vai ficar muito assim. Ela atrai esse tipo de homem. Exato. Então, quando nasce a criança, lá dentro, né, completamente inconsciente, fala, pô, mas esse camarada eu não preciso mais. Né? Eu tenho mais alguém para cuidar. E aí, o que acontece normalmente? Que é uma postagem do seu Instagram que eu vi que me chamou a atenção. Esse homem vira filho da esposa. E aí, em vez dela ter um filho e um homem e um marido, ela tem 2 filhos. E aí ele também olha para ela e já não mais enxerga aquela mulher, mas sim uma mãe. E aí, se ele tem algo contra a mãe, despeja nela. A raiva que tem da mãe. Transferência contra transferência. Ou então, assim, minha mãe me ignorou a vida toda. E aí, de repente, eu atraio uma mulher que também vai me ignorar.
em algum momento, certo? Porque eu não resolvi aquilo. É como se eu ficasse fugindo da minha relação com a minha mãe, não quero olhar para isso. De repente, arrumo uma mulher, onde essa mulher vai chegar um momento que ela também vai fazer isso comigo e vai me fazer lembrar do que eu preciso resolver. E aí eu fico com tanta raiva e despejo em cima dela. Mas a raiva não é dessa mulher, que inclusive é mãe da minha filha, ou do meu filho, dos meus filhos, né? E tem isso também. É a Pá e o Balá, entendeu? E aí, então, quando nasce o filho, o casal, ele tem vários desafios. Primeiro, o desafio dessa filha, que é uma criança, que virou mãe da mãe, que é uma criança ainda, virar mulher e virar mãe. Para isso, ela precisa deixar de ser filha. E esse processo é doloroso. E leva, às vezes, anos e anos e anos de uma vida. E tem a criança demandando uma mãe e ela não consegue ser a mãe que a criança precisa. E às vezes não tem leite. Ah, não pode dizer por quê. Porque não tem a energia de mãe. Esse é o desafio dela. O desafio dele, deixar de ser o filhinho, né? Criado para fazer a mamãe, para satisfazer a mamãe, para ocupar o lugar do pai. Muitas vezes lá atrás. E agora, crescer, virar homem e poder ter um relacionamento adulto, maduro, saudável, transparente com uma mulher. Então, esses desafios acontecem no casamento. Quando vem o filho e isso não está resolvido, aí a criança começa a ter as consequências dessa não resolução. E essas coisas tendem a crescer e vem as brigas e vem as separações que você muito bem percebeu. Como se fosse pela criança, mas não é. Apenas deixa claro, traz à tona aquilo que já estava no inconsciente dos dois lados. Você sabe que em consultório, sempre, os psicólogos, tudo já sabe disso, assim, quando chega uma criança com alguma doença, algum problema, a gente sempre tem que estender o atendimento para a família, e é uma coisa que eles não querem. Eles querem que a criança seja um problema. Não, eu estou pagando você para resolver o problema do meu filho. Meu filho é desobediente, meu filho faz manha, meu filho usa drogas. É rebelde. Meu filho fica no computador jogando 6 horas por dia, 8 horas por dia. E por quê, né? Quando esses pais que não conseguiram ela deixar de ser filha e mãe da mãe, ele não conseguiu deixar ser o queridinho da mamãe, o salvador da mamãe, e querem brincar de ser adultos sem ferramentas. Isso agrava um pouquinho quando tem mais de um filho. E só um é a ovelha negra, sabe? Aí é que parece que não é o problema, não é com eles mesmos, entende? Porque eles falam assim, não, os outros lá em casa não são assim. É só ele que ficou desse jeito. Aí ele é que é o problema, né? Aí tem que ter, né? É o bode expiatório, né? Que a gente fala lá. Cada um pendura os problemas nele. Ó, eu estou vendo aqui muita gente gostando, vários elogios, quero agradecer a presença de todos. E se você acha que isso está te ajudando a olhar com mais amor, com mais clareza para essa situação, e para os filhos, isso é muito importante, que nós consigamos ser pais adultos. Né? E eu vou falar daqui a pouco como a gente pode melhorar isso. Já que a gente contextualizou a situação, trouxemos os sintomas dos casais, as dificuldades da libido depois do nascimento do filho. E, na verdade, o que nós estamos deixando claro, o que você está falando, o que eu estou falando, é que não está no filho, não está na criança, não está na sexualidade, não é por aí. Então, vamos passar e fazer agora soluções, vamos ver o que a gente pode, o que cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo pode fazer para melhorar? Faz uma constelação. Faz terapia. Porque a gente precisa tomar consciência, primeiro, do que pode. É o que eu estou falando. Assim, ó, porque o que pode... Primeiro, né? Primeiro eu preciso aceitar que eu estou num relacionamento, às vezes, que não está legal. Porque, às vezes, as pessoas se fazem de cega e vão levando e vão empurrando, né? Então, eu primeiro preciso assumir isso, assumir que eu tenho parte de responsabilidade, porque relacionamento afetivo, as pessoas sempre querem um culpar o outro, eu sempre quero sair ileso, eu sempre quero sair a vítima e o inocente da história.
O problema é sempre o outro. Então, o problema é a mulher que teve filho e agora não quer saber de mim. Não, o problema é ele, porque ele é muito grosso, porque ele é estúpido, isso, e eu não vou fazer nada com ele. Então, assim, relacionamento, ele nunca é um. Ele nunca tem um como culpado, né? Mas tem dois responsáveis. Então, primeiro, fazer isso. É aceitar, assumir a minha parte de responsabilidade nesse relacionamento que não está dando certo e procurar saber o que eu posso fazer para melhorar. Né? Eu até fiz uma postagem assim, em vez de acabar com o relacionamento, porque quando começa a ficar ruim, as pessoas pensam primeiro separação. Né? O problema está no outro. Não, eu vou separar porque isso aqui não tem mais jeito. Né? O fulano fez isso comigo, e se traiu então, pior ainda, aí que não aceita mesmo, aí já não quer mais saber. E aí eu não confio mais, eu não acredito mais nele, enfim, né? Ou nela, né? Também tem isso também agora. Então tem tudo isso. Você está falando de autorresponsabilidade. Sim, não, eu te interrompi. Autorresponsabilidade, você está dizendo. Mas para você ter autorresponsabilidade, tem que ter uma coisa antes. E o caminho que eu vou sugerir é esse. Você só chega à autorresponsabilidade quando você passa e entra na casa da humildade. Esse é que é o problema. Então, não adianta você ter a autorresponsabilidade como uma ação intelectual e não sentir que você realmente... Não vai ter, né? Não vai ter a responsabilidade. Não vai então, ter. E onde é a casa da humildade? A casa da humildade é você se reposicionar diante de pai e mãe. E aí sim, como você falou, entra as terapias de tomada de consciência. Então, assim, primeiro ponto. Se você tem dificuldade no seu casamento, se você tem questionamentos a respeito da sua vida sexual depois de ter filhos, ou no estado atual do seu casamento. Tem gente que nem tem filho e está com dificuldade sexual. Então, primeiro ponto, investir não na criança, em você. Em autoconhecimento. Investir em terapia, sim, em experiências, em treinamentos, cursos online, em tudo que você puder fazer para se conhecer, aquilo que você está fazendo por você vai se reverberar no seu relacionamento e no seu filho ou filhos. Por quê? Como você falou, tem gente que quer separar. O que você acaba fazendo? Troca 6 por meia dúzia. Vem depois, 2, 3 anos depois, vem o... Mesma coisa. Idêntico. Então, aproveita que você está com alguém na sua frente que está trazendo à tona as suas questões existenciais e que vai demorar 2, 3, 4 anos para você chegar nesse mesmo ponto com outra pessoa. Aproveita que está lá e vai se autoconhecer. Vai se autoconhecer. E conforme você vai entrando em sintonia com a sua essência, com o Criador, com as coisas, passando pela casa da humildade, autorresponsabilidade, a vida fica muito mais gostosa. Mas primeiro vai ter que ter humildade. Coisa que as pessoas não... A grande maioria... Você sabe que é difícil, às vezes você faz uma constelação e a pessoa... O representante da pessoa, não é nem a pessoa não. A pessoa está sentadinha, quietinha. O representante, você fala assim, faz uma reverência. Faço não. Faço de jeito nenhum. Então, assim, se você... Aí entra essa humildade, né? Se você não tem a humildade para perceber que você tem certa responsabilidade no seu relacionamento, na família que você criou, que você está construindo junto com uma outra pessoa, como se só a outra que fosse responsável. Então, eu sou perfeito, eu sou perfeito. O problema está no outro, o problema está nessa criança, o problema está no mundo, o problema... Eu não tenho problema nenhum. Quem tem que mudar é o outro que precisa fazer tal coisa. E isso é tão verdade porque quando um dos dois começa a fazer um tratamento, seja qual for, e o outro fica para trás. Aquele que acha que ele não precisa fazer nada, ele fica para trás. E aí muitas vezes surge a separação mesmo, mas porque um saiu da doença, né? Saiu da cegueira, e o outro permaneceu. E aí como é que faz? E às vezes até essa pessoa que está saindo da cegueira, ela quer carregar o outro. Está tentando abrir os olhos dele, olha, vamos, né? Mas a outra pessoa... E aí entra aquela questão, porque muitas pessoas também, quando
chega nessa humildade, começa a procurar tratamento, que geralmente são as mulheres, porque as mulheres procuram mais tratamentos, as mulheres procuram mais, talvez porque sejam mais emotivas, porque são mais emoção, sentimento, não sei, mas pelo menos eu vejo nos grupos de constelações, não só os meus, mas dos outros que eu vejo, que as mulheres vão mais em busca, sabe? As mulheres buscam mais ajuda. Eu acho que porque Sim. sofre demais, não sei, mas elas buscam mais. E às vezes elas ficam num desespero, querendo levar os parceiros nos encontros e tal, e falam assim, ah, eu tentei, mas ele não quis vir. Ah, eu tentei. E às vezes elas precisam ameaçar. Chega num nível, tipo assim, olha, se você não for, nós vamos separar, ou se nós... Aí dá aquela briga toda e eles vão, chega lá com um bico desse tamanho. Igual filho mesmo, sabe? Que você leva... Por Você leva obrigação. o filho obrigado. O que você está fazendo? Não sei o que estou fazendo aqui. Ah, não sei. Isso, eu já vi demais. Ah, eu vi porque ela falou para mim que era para vir. Então, é muito importante essa questão da autorresponsabilidade. Aí, eu de vou ambas trazer as partes. De ambas as partes, né? Cada um assumir que vai cuidar de si. E aí, a forma que tem de tratar isso é um falar para o outro e dizer assim: a partir de hoje, eu cuido da minha vida e você cuida da sua. E eu não existo para fazer você feliz. E nem você existe para preencher um vazio dentro de mim. Quando um casal chega e pode falar isso, assume a responsabilidade pela própria vida. Só que isso tem que ser repetido muitas vezes, né? Pela neurociência, em 21 dias, você cria uma nova sinapse. Só que ela não se mantém. Para uma sinapse, para um caminho se manter, ele precisa de pelo menos 63. O ideal são 90 dias. Aí essa sinapse não desaparece mais. Então a pessoa vai entender que ela vai acordar de manhã e que ela vai cuidar da vida dela. Que ela tem essa responsabilidade. Então, essa frase é entender que é um processo e que o desafio a criança está levando você a ser um pai melhor, uma mãe melhor. E que isso vai ter uma leveza no relacionamento, do olhar um para o outro, uma coisa gostosa de acolhimento, de amor, muito legal. Eu vou pegar só o ganchinho aqui de uma coisa que eu escuto muito, doutora Adélio, que é assim, as pessoas sempre me perguntam assim, ó, porque a gente vai colocando as questões, porque isso tem a ver com isso, tem a ver com... Aí eles falam assim, ó, como que a gente faz para não traumatizar tanto os filhos, ou para não prejudicar tanto os filhos, ou para ajudar, né, os filhos? Como que a gente ajuda os filhos? Nos ajudando, que é o que ele está falando, né? Que é o que o doutor Daio está dizendo. Cada um cuidando de si. Gente, quando o casal está bem, né? Quando o pai e mãe estão felizes ali, o filho está feliz, porque é isso que ele quer. Né? Todos nós que somos filhos, às vezes a gente não é mãe nem pai ainda, talvez algumas pessoas, mas qual é o desejo de todo filho? De ter os pais juntos, né? E bem, em paz, né? Eu até falei isso numa live. Gente, não é o casal estar junto, né? Muita gente fica num casamento falando que é por conta dos filhos e vive uma guerra sem fim e prejudica os filhos ficando assim. Não é o casamento, não é o casal estar junto, é o casal estar bem, ou junto ou separado. É isso que faz bem. Muito bom, é isso mesmo, porque para um filho, dentro dele, o pai e a mãe vão estar sempre juntos. Se eles estão lá dentro, se eles estão se acertando, é outra coisa. Além da autorresponsabilidade, da humildade e de cada um cuidar de si, eu colocaria um quarto ponto que é a lei da atração. Você atrai o que você precisa, não o que você quer. Exato. Para quê? Para você voltar de volta para você. Sair daquele papel da filha que cuida da mãe e do filho que é o marido da mãe, né? O salvador da mãe. Para isso, eles precisam crescer. Então, eu vou atrair alguém para me mostrar isso. Então, uma pessoa, um homem que está nesse papel, ele vai atrair o quê? Uma mulher que vai abusar dele. Ele vai atrair uma mulher que vai ficar dependente dele, que vai falar o que ele tem que fazer, que vai controlar. E ele fica muito bem com isso. Até que essa pessoa fica tão igual à mãe dele que ele fala PQP. Vontade de... Não, ele fica que vontade de enganar essa mulher. Ela é horrível, não sei o quê. E aí tem a chance dele sair desse papel. Então,
A gente atrai aquilo que a gente precisa para tomar consciência. E o contrário também. Uma mulher, às vezes, Sim. ela atrai um homem que vai fazer o papel dessa mãe que abusa fisicamente, né? Que abusa sexualmente, que despreza, que não está nem aí com ela, até que ela tome consciência de que isso está dentro dela e que ela pode resgatar o amor próprio. Os dois resgatando o amor próprio, passando por um sistema de vida muito mais leve. Desde que entre e olhe para essa lei da atração e saber por quê e para que você atraiu aquela outra pessoa. É. E isso é tão verdade que tem pessoas que terminam um relacionamento, aí engata num outro, o outro é a mesma coisa, aí ela termina e começa outro, o outro, repete sempre o mesmo padrão. Ah, eu pego um cara, me trai. Terminou, arrumou outro, o outro trai. Terminou, arrumou. Gente, tem alguma coisa, né, com essa pessoa, que aí ela fala assim, que ela não dá sorte. Eu não tenho sorte no amor. Eu só arrumo traste, né? Eu tenho dedo podre, né? Aquela frase famosa, eu tenho dedo podre para homem, né? Eu não sei escolher homem. E às vezes o problema também, às vezes não é nem tanto a mãe, né? Às vezes para as mulheres, né? É o pai. Às vezes eu tenho muita raiva do meu pai. E como é que, se eu tenho tanta raiva assim do meu pai, que foi o primeiro modelo masculino da minha vida, o meu primeiro grande amor, que pelo menos teria que ter sido, como é que eu vou amar uma outra figura masculina? Como é que eu vou respeitar um outro homem? Eu não vou, Se minha gente. mãe não respeitou meu Se pai. minha mãe não respeitou meu pai e nem me ensinou a respeitar o meu pai, porque a E mãe a que ensina minha a filha. mãe, a filha fala, minha mãe contava para mim das traições do meu pai. Exato, Que eu vou esperar? Eu era confidente da mãe. Como é que fica uma exato. filha? Aí ela vai acreditar nos homens? Não vai, E vai não atrair o vai. quê? Um homem. Ela Igual, vai atrair um idêntico. cara idêntico que vai trair. Ela fala, tá vendo? Igualzinho minha mãe falou. É um fia da mãe mesmo. Os É, homens não prestam, são todos igualzinho minha iguais. mãe falava para mim. É. Eu tive uma paciente que ela falava assim, eu trabalho muito, né? Um dia eu questionei ela por que ela trabalhava tanto. Eu falei, você está fugindo de quê? Tá trabalhando tanto assim? Ela falou assim, não. Minha mãe falou para mim assim, que eu tenho que aproveitar que eu tô nova para poder trabalhar, porque ela falou assim para mim que marido bom é emprego bom. Eu nunca esqueci isso. Marido bom é emprego bom. Então não existe marido bom, entendeu? Não existe. Eu falei, gente, olha o que a mãe da criatura falou para ela. Para a mãe tem sentido, porque antigamente Sim, o que as mulheres queriam? Um bom partido. Um sim. homem que sustentasse, que tivesse prestígio, sucesso social, financeiro, tudo mais, né? Uhum. Aí essas mães criaram filhas para ser o quê? Independente. Independentes de homem. Então, Uhum. minha filha, Exato. não dependa de homem, nunca Uhum. dependa de homem. E ela cresce aqui, nunca depende de homem. Ela Uhum. precisa de homem? E aí Ela- tem umas que falam bem assim. Nossa, isso é o que mais ouve. É assim, ó. Eu tenho que trabalhar porque eu não quero depender do meu marido. Não, porque se acontecer alguma coisa, agora você imagina se não vai acontecer. Se A frase, acontecer né? alguma coisa, eu já estou segurada. Então, quer dizer, eu já estou me segurando porque vai acontecer. Eu escolhi, inclusive, eu escolhi alguém para acontecer, entendeu? E aí eu já estou aqui me segurando nesse emprego, eu já estou trabalhando, já para quando acontecer, porque eu escolhi alguém assim. Eu estava falando daquela moça que eu estava conversando hoje, que eu falei que ela casou com um homossexual e tal. Foi interessante que eu fiquei lá ouvindo e pensando, né, o que será que tinha no sistema dela. Aí ela mesma falou, sem eu perguntar, ela falou assim, sabe que é uma coisa engraçada? Eu e todas as minhas irmãs casaram e separaram. Falei, então já sei por que você casou com ele, para poder separar. Aí ela ficou assim, ela falou, Ellen, será? Falei, não, será não. Falei, se você tivesse casado com uma pessoa bacana mesmo, que não fosse, né, que às vezes gostasse de mulher e tal, ficasse com você, e você tivesse os filhos que você desejava ter com ele, que agora ela já está assim com 40 anos e está com medo de não ter filhos, porque está sem parceiro, que separou e tal, e está vivendo, acho que ainda aquele luto de ter se separado. E aí ficou uma coisa, é como assim, se ela ainda ficou errada na história, entende? É Uhum, como se ela tivesse levado a culpa sozinha, porque ela uhum. mesma fala que o cara
Ela falava assim, Aline, ele era o sonho de qualquer mulher. Era esse Sim, cara. porque se normalmente os homens que são gays são muito atenciosos, são carinhosos e Uhum, são normalmente são pais maternais, são homens exato. maternais, Maternais. acolhedores. Uhum. Então assim, ele virou uma mãe para ela. E Sim, normalmente ela deve ter se encantado então. no colo desse homem que fazia Ou, comida para ela, que servia ela, né? Então, é, por um tempo, o tempo que foi bom. E agora ela sim, cresceu para uma nova realidade e ela se assume como mulher e vai viver uma vida talvez sem é, filhos, porque ela não tem é, condição ainda de virar, de dar tempo desse shift, dessa mudança de filha para mulher uhum, tão rapidamente, é, né? Isso uhum, aí é um projeto inconsciente de todos nós. E eu falo com experiência, tá? Própria. Né? Eu tive um casamento onde eu criei dois enteados por 18 anos e eu não tinha filhos, né? E a maioria das minhas pacientes falava assim, mas doutor, você já fez 2.000 partos e não tem um filho seu, né? Pois é, e eu fui ter filho com 55 anos. Então, assim, por quê? Porque aí eu estava preparado para ser homem, para ser pai, é uma outra coisa. Todo o meu processo de sair dessas. uhum, Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é aquilo que eu vivi, que eu fiz comigo. uhum, E o caminho é esse. Primeiro, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, você vai entrar por dor ou por amor, por vontade própria. No caso, a maioria entra por dor. E aí você está ferrado, você está falido, você foi traído, aí você começa a se assumir e ver que você tem parte daquilo. Aí inicia o caminho do autoconhecimento, constelação, qualquer outras terapias também. E vai indo até que você consegue passar pela casa da humildade, ver que você não é nada daquilo que você pensava. E depois ver que você atraiu aquela pessoa para você tomar consciência. E aí você tem o maior desafio da vida, que é amar aquela pessoa e se separar com amor. Né? Esse é o desafio que todos nós temos nas relações que se encerraram. Seja sim. namoro, casamento, sociedade. Sair com amor, sair falando bem daquela pessoa. Olha, eu fiquei com aquela pessoa tanto tempo, mas assim, estava em mim, eu atraí aquela pessoa e ela foi importante para mim durante aquele tempo. Sair com amor, porque daí você vai construir novas relações saudáveis. Sim. E isso é uma coisa muito, muito rara, né? É igual eu tô falando, toda vez que termina um relacionamento, as pessoas querem sair como vítimas. Então eu saio falando mal, eu saio destruindo a outra pessoa que eu escolhi, né? Às vezes até pai do meu filho, é pai da minha filha, e eu destruo aquela pessoa. À medida que eu destruo aquela pessoa, eu também estou destruindo parte do meu filho, porque ele é parte dele. Então, olha, são coisas, é muita coisa para tomar consciência, sabe? E há Precisa ter muita uma coisa para a humildade gente muito falar grande. em 50 minutos, né? E é bom, Bom, né? é muito bom. É bom a gente trazer esses temas. Eu acho que vamos caminhar aqui para nosso encerramento, já falando bastante coisa. Uhum, É muito bom ouvir isso de você, com essa consciência toda que você tem, como mulher, como mãe, e eu também, eu como profissional, como terapeuta e como pai, a gente poder falar de um assunto tão importante que é a vida sexual de um casal e como tudo isso pode servir como um desafio uhum. de intimidade, um desafio de transparência, um desafio de crescimento, um desafio de verdade, né? Sim. Eu Então, agradeço muito o convite. Fiquei muito. Quando eu vi o tema, falei, gente, achei assim muito pertinente, achei muito necessário. Eu falei, gente, o mundo precisa de informações, porque às vezes as pessoas não fazem, tipo assim, não procuram tratamento ou não procuram o autoconhecimento por falta de informações, de dizer, olha, tem um caminho, sabe? Tem uma saída, não desiste de tudo agora, não joga tudo fora, né? Tem um jeito. Então, às vezes, eu vejo pelas postagens, as postagens que estão sendo feitas no meu Instagram e recebendo mensagens no direct, né? E pessoas desesperadas, às vezes, me ajuda e tal, assim, sim. Então eu percebo assim, as pessoas não têm muita informação, né? Essas lives não estão acontecendo por acaso, embora estejam acontecendo assim em demasia, né? Você abre o Instagram,
tem 1.000, 100 acontecendo ao mesmo tempo. Gente, mas as informações estão aí. Então, assim, começa a assistir, começa a ver, começa a procurar. As informações estão sendo lançadas, sabe? Então, assim, é se ligar, se atentar, e é isso aí. E eu fiquei muito honrada, muito agradecida pelo convite. Gostei demais. Espero que as informações tenham contribuído de alguma forma para a vida de muitas pessoas aí que ficaram assistindo ou que vão assistir depois, né? Porque a live vai ficar aí 24 horas na sua página. Isso. E depois, acho que... Bom, dessa vez eu te convidei e espero que na próxima você me convide, então. Ah, sim. Vou pensar num tema tão bom quanto o seu. Combinado, Aline. Muito Tá obrigado. bom. Tudo de Eu bom que para você. agradeço. Eu que E agradeço. que a gente continue nesse caminho do autoconhecimento para nós, porque a gente se trabalhando, a gente consegue compartilhar isso para as pessoas que nos procuram. Exato. Como Então diz tá, o Hellinger, obrigada como mais diz uma o vez. Hellinger, fica bem. Ficamos bem, todos, então. Até. Obrigado. Até.